Obrigado, Pai. Você pode repetir isso comigo? Deus é bom. Deus é bom. Com essa força toda aí. Deus é bom. E é bom em todo tempo. Amém. Todo tempo. Amém. Ele tem cuidado de nós, amado. Amém. A gente precisa andar com consciência disso. Que Deus é bom em todo tempo. Amém. E o interesse de Deus é estar cuidando de nós em cada detalhe. Amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Porque para Deus, eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Todos somos filhos de um Pai que é cuidadoso e zeloso. Oh, glória. Às vezes, só está faltando mesmo você mudar um detalhe, uma chavezinha no seu entendimento, na sua consciência, para que você viva e desfrute da bondade de Deus se manifestando sobre a sua vida. A Bíblia fala em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras versões está do seu entendimento, para que você saiba, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então você pode crer comigo que para você viver uma vida desfrutando da boa e agradável vontade de Deus, você não pode se conformar com esse mundo. Amém? Amém. Você tem uma forma. A sua forma, você vai repetir comigo aqui, é Jesus Cristo. Diga, a minha forma é Jesus Cristo. Não é o mundo. Não é o que dizem. É a palavra. Amém, amados? A nossa forma é a palavra. Se você vive segundo a palavra, se você aprende da palavra e você exercita aquilo que tu aprende, se você tem comunhão com essa palavra, a sua mente vai sendo renovada a cada dia. Você vai deixando de lado toda incredulidade. Você vai parar, eu falei hoje de manhã, parar de testar a palavra. Deus tem me falado isso. Já tem um tempo, se não me engano, tem uns 2 meses que eu vim estudando a respeito de você viver e praticar, aprender e praticar, ouvir e praticar. E eu li uma passagem onde Deus dizia para mim, amém. Deus dizia para mim, não teste a palavra. Está escrito na Bíblia que a gente não deve testar a palavra. A gente deve crer e andar segundo aquilo que a gente crê. A palavra, ela tem verdade? Não, ela é a verdade. Amém. A palavra, ela não tem, ela é. Se a palavra é, não tem variação. Ela é e ponto final. Amém. Amém? A Bíblia fala que Jesus falando para que a gente fosse cuidado e que a gente permanecesse na verdade, e depois fala, a tua palavra é a verdade. Então ser e ter são coisas diferentes, amém? Amém. Eu posso ter um carro, mas eu não sou um carro. Amém, amados? Amém. Então a palavra, ela é a verdade. Se a palavra é a verdade, a gente lê, aprende, aprendendo a gente pratica e vive segundo o resultado que ela tem escrito ali para nós. Deus falou para Josué em Josué 1:8, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Amém. E qual é o resultado disso? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será. Mas o que está escrito no início? Não se aparte, pode falar. Está escrito aqui. Vamos treinar, todo mundo junto. 1, 2, 3, acompanha o pastor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, se a Bíblia fala que a gente vai seguir a palavra, que a gente vai ler e a gente vai andar segundo isso que a gente está lendo, a gente vai viver falando a palavra, a gente vai ter um resultado. Amém? Porque quem tem contato com a palavra na vida dessa pessoa, vai haver o resultado. Amém. Aleluia. Davi falou, hoje eu sou velho, né? Mas fui moço. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que era um justo na época de Davi? Quem sabe dizer? Era alguém que guardava a lei e praticava aquilo que lia. Amém. Então, justo, você hoje tem a condição de justo, não por conta da lei,
nós não estamos sujeitos à lei, nós estamos sujeitos à graça. A lei nossa agora é do Espírito e vida. Essa é a nossa lei. Amém. Então, de acordo, se a gente vive a nossa vida de acordo com a palavra, haverá um resultado. Quando eu vejo um crente cabisbaixo, meio jururu, né, que a gente fala no Brasil, jururu do brejo, meio triste, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, porque ele está sem contato com a palavra. Isso é certo. Toda árvore que está um pouco murchinha, porque ela não está recebendo nutriente. É igual uma planta. Quem tem planta em casa? A Carla tem quase a floresta amazônica na casa dela. Ela entende muito de planta. Cada planta tem a sua regra. Amém? Cada planta tem seu tempo. Umas recebem água toda hora, outras não. Outras é de mês em mês, outras semana em semana. Outras nem precisam molhar, porque o próprio tempo, o próprio orvalho já pode regá-las. Ela não precisa de cuidado. Então a gente pode ver essa planta que não precisa de cuidado, não que alguém fique em cima, a gente pode ver que é um cristão maduro. Amém? Um cristão maduro, você não precisa ficar em cima dele. Ele está sempre recebendo o nutriente que é provido por ele mesmo. Amém. Aquela planta que precisa de um cuidado diário é o crente que é bebezinho, ainda está aprendendo. E a planta que recebe um cuidado de semana em semana, de 15 em 15 dias, são aqueles que estão prestes a alcançar a maturidade, estão se desenvolvendo. Então, se a gente está nesse ponto de sermos aquela planta que não precisa de nutriente, a gente não vai ficar precisando, nem vai ficar cabisbaixo, triste com isso, com aquilo. Por quê? Porque nós estamos recebendo sempre o nutriente da palavra. Nós estamos em contato com aquilo que é necessário para a nossa vida, por isso a gente vai avançando e a nossa vida vai tendo o resultado que a palavra diz. Amém. Aí isso está escrito em Josué. Não cesse de falar. Porque quando eu aprendi ensinando a respeito de fé, você vai ver que a fé não é você testar para ver se dá certo. É você simplesmente desconsiderar o que está em volta e considerar a palavra como principal. Amém. A gente não vai negar aquilo que está acontecendo ao redor. Jesus não negou a tempestade, negou? Sim ou não? Não. Jesus não negou a tempestade. Ele considerou aquilo que estava depositado sobre a vida dele, que a autoridade foi dada a ele. Então ele falou com a circunstância para ela mudar e a tempestade se acalmou. E ali a Bíblia fala que houve grande bonança, grande calmaria. Aleluia. Então a palavra é aquilo que nos traz uma grande calmaria na nossa vida. E sabe que Deus ele tem um cuidado, graças a Deus, graças à bondade dele, ele tem sempre o cuidado de estar nos alertando a respeito de um comportamento que é de acordo com a palavra, amém? Então, se ele está nos alertando, é porque é importante que a gente tome um rumo certo de acordo com aquilo que ele quer para a nossa vida. Amém, gente? Ou não amém? Amém. Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então Jesus ele veio para o povo, ele veio para resgatar a humanidade, porém existe uma condicional aqui. Se você crê em Jesus, você não está condenado, você já está salvo. Você crê em Jesus, se você se mantém na condição de crente em Cristo Jesus, você está salvo. Porém, se você quiser andar segundo a tua vontade e querer desconsiderar Jesus Cristo, como se desconsidera Jesus Cristo? Desconsiderando a palavra. A palavra e Jesus, eles são um só. João 1 diz o quê? Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele era o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Se você for seguir, você vai ver que Jesus, ele era esse verbo do princípio. A palavra que foi lançada para que tudo fosse construído, tudo fosse gerado na terra, foi Jesus que estava ali presente. Ele era a palavra. Foi uma obra feita através da Trindade. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, para que algo seja gerado na nossa vida, ela tem que estar presente na nossa vida. Então, se a gente considera a palavra, o que acontece? A gente anda
segundo uma vida de proteção, porque a gente está sendo livre pela palavra, livrados pela palavra, cuidados pela palavra. Se a gente anda segundo a palavra, nós vamos andar sendo cuidados por ela. Amém. Amém, amados? Amém. Agora, se nós quisermos andar segundo aquilo que a gente acha que tem que ser feito, o que, que vai acontecer? Nós vamos estar sujeitos a errar ou a acertar. Não é assim? Desse jeito. É ou não é assim? Amém. Só que a gente vê, se eu não me engano, em João 1,12, pode abrir lá, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, não, eu confundi. Não é isso não, é outra passagem. Mas a Bíblia fala que se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é o filho de Deus. Você é um filho de Deus. Se você é realmente guiado pelo Espírito, você anda na condição de filho. E um filho, ele anda na condição de proteção. Não é? Um filho, enquanto ele está andando segundo o conselho do pai, segundo o sustento do pai, segundo as orientações do pai, a Bíblia, a gente fala que enquanto está debaixo do meu teto, anda segundo as minhas leis, não é? Não é assim que o pai fala para o filho? Sim. Quando o filho acha que se manda? Sim. Ou vocês nunca foram filhos aqui? Meu pai e minha mãe falavam para mim, se você vive no meu teto, come do meu pão, você também apanha do meu cinturão. É um ditado que se usa no Brasil. 5,18, aí ó. Gálatas 5,18. Glória a Deus pelo Luiz, que achou. Mas se sois guiados pelo Espírito, não é esse aí não. Não é esse. É quase isso, não é esse não. Mas é lá por João. Depois eu vou lembrar o que é, onde que é. Mas, enfim, amém, amados? Enquanto a gente está na condição de protegidos pelo Pai, se a gente está vivendo segundo a orientação do nosso Pai, a gente também está na condição de ser guardado e conduzido. E a gente vai ser conduzido para um bom lugar. Então, a gente só tem que entender que a responsabilidade do resultado da nossa vida é de quem? É nossa. Amém. Então, a gente não deve culpar a Deus. Nós estamos falando a respeito do caráter de Deus. Amém? Amém. E a gente sabe que o caráter de Deus é bom. Mas quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, a gente não pode atribuir isso a Deus. Por quê? Porque se Deus enviou Jesus para que através do sacrifício dele nós fôssemos providos de tudo que é necessário, como que a gente pode culpar Deus se a gente está vivendo em falta? Se a gente está vivendo numa condição onde nem tudo, onde está precisando ser restaurado em alguma área da nossa vida. Se alguma área da nossa vida está precisando ser restaurada, depende de nós ouvirmos a palavra, nos enchermos da palavra, declararmos a palavra, para que assim a gente viva segundo aquilo que a gente está aprendendo e declarando. Amém. Glória a Deus. É coisa de doido? É, amados. É coisa de doido, mas dá resultado. Sabe por quê? Porque eu estou falando aqui, porque eu já vivi e vivo. Tânia que fala aqui, porque ela já viveu e vive. O Alan pregou, falou aqui a mesma coisa, porque ele viveu e vive. A Carla também, se vier aqui, ela talvez já deve ter falado a respeito disso, porque ela já provou e viu que é verdade a palavra. Ela já experimentou uma vida de fé, de você confiar na palavra e essa confiança gerar para você um resultado. Amém. Agora, quando não dá um bom resultado na nossa vida, a gente precisa avaliar onde que a gente está errando para a gente corrigir. Porque a nossa vida ela é feita de correção de rota. Amém. Amém? Amém. O ser humano ele sempre dá uma derrapadinha, mas que a nossa derrapada seja um acidente, não intencional. Amém. A gente sabe que algo está dando errado, que algo não está certo na nossa vida, estamos negligenciando alguma parte da nossa vida espiritual. O que a gente tem que fazer? Irmãos, melhor coisa que tem para você fazer uma dieta é engolir o orgulho. Melhor coisa, que geralmente a gente não quer mudar porque nós somos orgulhosos. Vou dar um exemplo, dentro de casa, marido e mulher discute. Aqui não, amém? Amém. Então, marido e mulher, normalmente quando eles discutem, fica um de bico para um lado e outro para o outro. Ninguém quer ir lá engolir o orgulho e pedir desculpa igual a palavra ensina. Não é? E geralmente um quer ser mais orgulhoso que o outro. Às vezes um cede, às vezes o outro cede. Mas se nós andássemos segundo a palavra e andássemos em perdão em todo o tempo, a gente viveria uma vida muito menos desgastante no relacionamento familiar.
Porque é muito mais fácil a gente andar em perdão e passar por cima desses comportamentos do que a gente viver em rancor e semeando coisas ruins, toxinas ruins dentro do nosso corpo. É verdade. Porque, irmão, a pior coisa que tem é ficar com raiva e rancor de alguém. Eu, pelo menos, não gosto. Se eu discutir com a Tânia sobre alguma coisa, ou não concordar com ela sobre alguma coisa, eu não gosto de ficar brigado com ela. Eu não sei se alguém aqui gosta. Sai, hoje eu vou arrumar uma briga, porque eu amo arrumar uma briga. Até tem ser humano que é assim, né? Mas eu sei que aqui não, amém? Amém. Amém. Então a gente não gosta de ficar brigando por conta de detalhezinho, de coisa boba. Nem por conta de nada, mano. Se é para brigar, vamos brigar para ser feliz. Amém. Amém. Amém? Fazer força para ser feliz. Amém. Fazer força para perdoar. Amém. Porque isso depende de nós. Fala, depende de mim. Depende de mim. Amém. Então a gente precisa entender que se a gente... vamos abrir João 3,36. Abre lá. Isso aqui é muito bom. João 3,36. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, sobre quem que permanece a ira de Deus? Sobre quem? Quem é o rebelde. João 3,36. Aquele que crê no Filho, mas aquele... essa versão, não é essa versão. É Almeida Revista... Nova Almeida atualizada ou Revista atualizada. Alguma coisa assim. Eu preferi botar nessa versão porque é mais fácil para o entendimento. Eu gosto dessa versão corrigida e fiel, mas muitos dizem que é a Bíblia do velhinho. Eu gosto dessa. Amém? Que a linguagem é mais antiga. Então, amém. Mas quer dizer que aquele que se mantém... O que é se manter rebelde contra o Filho de Deus? É você se manter rebelde contra quem? Contra a palavra. Se você está ouvindo a palavra, se você está ouvindo que você precisa ajustar alguma coisa... Irmãos, todo mundo precisa ajustar alguma coisa. Aquele que diz que não precisa, esse está mais perto do abismo do que aqueles que dizem que precisam e são evidentes, e é evidente que eles estão errando em alguma coisa. Porque o pior estágio do homem é a negação. Se o homem acha que ele não precisa mudar em nada, nem no conhecimento, nem precisa aprender nada, é porque ele é mais tolo do que todos. Amém, amados? Porque a Bíblia fala que até Jesus aprendeu. Vocês sabiam? Que a Bíblia fala que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele passou? Então o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, aprendeu a ser obediente como? Sendo provado em ocasiões onde ele precisava ser obediente. Jesus Cristo ele passou por todo tipo de aflição e de provação que eu e você já passamos ou passaremos. Ele já sofreu todo tipo de tentação, porque para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, era necessário que ele sofresse tudo. Tudo. Depressão, tudo que você possa imaginar, problema psicológico, enfermidade física. Ele sofreu até a separação de Deus. Até isso Jesus sofreu. Amém? Amém? Porque quando ele carregou o pecado no mundo e ele sofreu a separação, o desligamento de Deus, ele fez com que ao ressuscitar, todos nós com eles que estávamos separados de Deus, fôssemos reconectados com ele. Jesus, a ressurreição de Cristo foi algo tão poderoso, que quando ele levanta dos mortos, até os mortos que estavam ali nos cemitérios ao redor ressuscitaram juntamente com ele. Olha que poder, amados, nessa ressurreição. E a Bíblia fala que esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, hoje habita em quem? Em mim e você. Amém? Então a gente não vai se manter rebelde para que a gente não viva o quê? Um juízo. O que é um juízo? O juízo, ele é algo que foi estabelecido por Deus como lei da semeadura. Amém. Alguns aqui plantam coisas, né? E você sabe que o que você planta, você depois vai colher, depois do tempo, não é? Sim. Você pode não escolher o que você vai colher, mas você escolhe o que você vai plantar. Não tem como eu plantar batata e no meio do caminho eu falar assim, não quero mais batata não, agora eu quero abóbora. E esperar que nasça abóbora. Não vai nascer abóbora, mano. Revelação da tarde, vai nascer
Batata. Se você planta uva, vai nascer uva. Se você planta maçã, vai nascer maçã. Se você planta um mau comportamento, vai nascer o quê? Um resultado desse seu plantio. Isso é o juízo quando chega sobre nós. A gente pode entender o juízo como consequência da desobediência. O que é a desobediência? É a desobediência da palavra, amados. Se a gente ouve a palavra e a gente não pratica, a gente está andando em desobediência a Deus. Amém. E as pessoas querem dizer, Deus, ele pega e mata e não sei o que. Não, amado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se as pessoas vivem uma vida de desobediência, se elas vivem uma vida sem querer mudar, sem querer se aperfeiçoar, elas estão negando a própria palavra, estão desobedecendo os comandos de Deus. E aí elas começam a colher resultado da desobediência delas. E no meio do caminho querem culpar quem? A Deus, que deu toda a condição dela viver bem. Por isso que a gente fala, Deus é bom e é bom em todo tempo. Amém. A gente vai ver aqui na frente alguns acontecimentos que são relatados na Bíblia, mas se você for ver, em todos esses acontecimentos, Deus ele deu a opção do homem se arrepender e seguir a Ele, e Ele, além de ter dado a opção, Ele deu tempo. Repita comigo, tempo. Tempo. Porque toda semente que é plantada, ela demora um tempo para germinar, para que você possa colher. Assim é a semente que você planta má. Uma hora a consequência chega. Amém. Nós não. Amém. Amém? Amém. Aqueles que andam em desobediência, nós não. Hebreus 12, versículo 28. Aleluia. Diz assim: por isso recebendo nós um reino inabalável, já viu? Estou dando um tempinho aqui, viu? A tática ninja, né? Fui lendo devagarzinho para dar o tempo aí. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, amados? Amém. Então, o que a gente precisa reter? A graça. E a gente deve servir ao Senhor com o quê? Está escrito aqui, vocês acabaram de ler. Com reverência e, aqui da versão é piedade. No original pode ser o piedade, pode ser também o temor, respeito, com zelo. Então a gente serve ao Senhor como? Com um coração zeloso, respeitoso, um coração disposto realmente a servi-lo. Com isso, a gente não tem o que é uma colheita ruim. A gente não vai provar daquilo que pode vir como consequência sobre a nossa vida. Por isso eu recomendo vocês a lerem um livro chamado Não Culpe a Deus, de Kenneth Hagin. Aleluia. Vocês vão ver esse livro como é que é bom. Ele fala a respeito dessa questão da gente estar semeando o mal e querendo colher o bem. Da gente estar desobedecendo e querendo colher o favor de Deus andando na desobediência. Desse jeito. Então, a gente entende que o fogo consumidor é para aquelas pessoas que buscam a prática pecaminosa. Repita comigo. O fogo consumidor O fogo consumidor é para quem busca a prática pecaminosa. prática pecaminosa. Não sou eu, nem é você. Amém. Amém. A gente busca o quê? A justiça. Amém. A gente busca a palavra, a verdade. Aleluia. A gente não busca a prática pecaminosa. A gente busca viver cada vez mais corretamente. Amém. Foi o que eu falei e volto a repetir. Uma coisa é você escorregar no meio do caminho. Outra coisa é você viver se rastejando. Uma coisa é você pisar numa poça d'água, numa lama. Outra coisa é você querer deitar nela. Uma coisa é você cometer um erro. Outra coisa é você viver na prática daquilo. Amém? Amém. Aquele que vive deliberadamente na prática do que é errado, ele vai colher um mau fruto. E a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é de quem pratica uma prática ruim. Isso. Colossenses 3, versículo 5. Aleluia. Porque Deus, amados, Deus não é injusto. Repita comigo, Deus não é injusto. Deus não é justo. Amém. Você está quase acreditando.
Deus não é mais justo. Isso. Aleluia. Vamos lá, Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, mais conhecido como pão durice. Aqui como é que fala em Portugal? Mão de vaca. Lá no Brasil também fala mão de vaca. Então mão de vaca é universal. Vamos lá. Mão de vaca é o pão duro, que tem condição de abençoar e não abençoa, que tem condição de ser generoso para a vida de alguém e não abençoa, que tem muita condição de fazer o bem ao próximo e não faz. Irmãos, eu por experiência própria, não existe uma pessoa que não possa fazer algum tipo de bem por outra. Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de convidar para o almoço, estou falando de você dar um abraço, estou falando de você dar uma atenção, de você ouvir, de você orar junto. E também de você ofertar na vida da pessoa. Tudo isso faz parte. Mas não existe ninguém que esteja em Cristo que pode dizer que é um miserável ao ponto de não poder dar nada para alguém, nem sequer um amor, um sorriso. Existe, amado? Pelo amor de Deus. Continuando. A avareza, que é idolatria. Isso é muito sério. Quem é pão duro, quem é mão de vaca, larga isso. Quem está na internet ouvindo, larga essa pão durice, porque isso é idolatria. O amor ao dinheiro é você pegar o dinheiro e colocar no lugar de Deus. É o amor ao dinheiro. Tem gente que fala assim: não vou, não, esse dinheiro aqui não vou guardar, vou fazer, não vou ajudar, não, vou não sei o que, esse lá. Irmãos, todo mundo é tentado a viver uma vida de avareza. Todo mundo é tentado a viver uma vida de várias formas, boas e ruins. Na verdade, a tentação é sempre ruim, né? Então, todo mundo é tentado a viver uma vida de forma ruim. Mas, irmão, a decisão de cometer aquilo ou não é nossa. Amém. Está vendo alguém passar por uma provação? Por que você não é o primeiro a tomar atitude de querer ajudar? Vamos continuar? Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonam igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Aquele amigo de trabalho que só fala besteira. Linguagem obscena no falar. Sai de perto desse povo. Amém. Esse povo do mundo, eles têm uma linguagem que não condiz a nós. É falar de mulher, falar de homem. Hoje em dia está cada vez pior. Antigamente as mulheres não se insinuavam para os homens. Hoje, os homens é que estão correndo das mulheres. Que as mulheres estão partindo para dentro, né? Estão caindo em cima, estão seduzindo, estão fazendo, estão se amostrando. Então isso aí vale para os dois. Linguagem obscena. Saia dessa roda de escarnecedor. Saia desse caminho onde pessoas usam linguagens obscenas, de duplo sentido, querem falar com cunho sexual. Sai de perto disso, isso não é para nós. Amém. O que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas é o que sai. Amém. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Está ouvindo coisa ruim? Está ouvindo a Diago News? Tem gente que liga o jornal, é o dia todo com desgraça na cabeça. Aí essa pessoa vai abrir a boca, o que ela vai falar? Que ela só ouve desgraça. Irmãos, lá no Brasil, eu tinha um canal de televisão que dava todo dia na hora do almoço. Olha que desgraça esse jornal. Tinha Diago News na Globo e tinha outra na outra emissora também. E nessa emissora dava um jornal, que o jornal era tanta desgraça que faltava pingar sangue na TV. Tem, eu sei que tem. Eu já vi também, eu falo, quando eu vejo na cara, eu falo: isso daí é igual lá no Brasil, o canal tal. Que, irmãos, você vai olhar, é só desgraça, coisa ruim que está acontecendo, e não sei o que, e o mundo vai de mal a pior, e a gente fica se enchendo com aquilo ali. Quando a gente for abrir a boca, a gente está cheio de quê? De corrupção, de maldade, de semente ruim que foi plantada no nosso coração. Mas se a gente tiver contato com a palavra, ouvindo ministração, cantando louvores, quando a gente estiver perto de alguém que esteja necessitado, o Espírito vai ativar em nós aquilo que a gente botou para dentro. Amém. Tem como o Espírito ativar em nós uma poluição que a gente vive ouvindo? Não. Linguagem obscena? Não. Mentira? Não. Avareza? Não. Ira? Não.
É Deus que manda você ficar revoltado, Não. querer bater nos outros, brigar, falar alto? Não é, mano. Se você está se enchendo disso, como é que Deus vai usar o teu depósito? Se um crente vive se enchendo de coisa ruim, aí ele atrai coisa ruim para a sua vida e depois vira para Deus e faz: ó Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Igual Jonas foi chorar por uma borboleira, por um pé de abóbora, e não chorou pela cidade que ele estava sendo comissionado a ir salvar. Se importou com uma planta que nasceu e morreu. Por quê? Estava assistindo a Diabo News. Ficou de olho onde não tinha. Ficou considerando aquilo que estava ali, aquela coisa que era passageira, ao invés de considerar o reino celestial, a missão que ele tinha de resgatar pessoas. Amém. Amém, amados? Nós não seremos assim. Amém. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo, que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração, do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Amém, amados? Amém. O que Colossenses está ensinando a gente? Está ensinando a gente a viver a vida de crente. Amém. A gente se apega às coisas que são de Deus. A gente se apega às coisas que são das boas práticas, de boa fama. A gente não se apega com coisas que são ruins. Está ouvindo contaminação? Tira seu ouvido disso aí. Não empresta seu ouvido para essas coisas. Amém. Ouça a palavra. Ai, Gui, eu estou um pouco... não estou muito firme no assunto tal. Irmão, vai ouvir pregação sobre o assunto tal. Aleluia. Eu duvido se você botar aí, eu estou meio fraquinho na fé, ou umas 2 ou 3 ministrações de Eliezer, tu sai dando tapa na cara do diabo. Amém. Tu sai botando ele para correr, sai Satanás, tu sai fogo puro. Porque aquele homem prega fé, irmão, igual, é difícil ter um igual Guto. Vai ver Guto ministrando. Quem é que ouve a ministração do Guto e sai lá assim, oh meu Deus, que tristeza. Não consegue. Um homem que já andou por todo o canto do mundo, já viu Deus operando coisas extraordinárias, já viu Deus fazendo coisas maravilhosas. Não tem como você ficar perto dele e você não falar, meu Deus, realmente, eu preciso mudar e andar segundo isso que está escrito. Amém? Amém. É assim que a gente anda, a gente vive. A gente vive segundo a palavra, a gente tem um comportamento da palavra. Aí depois que a gente está sendo tentado por coisas que não edificam, a gente quer falar que é Deus que está mandando a prova para a gente ser aprovado, para a gente aprender, para a gente, sei lá, irmão. Pelo amor de Deus. Muitas vezes, quando eu não tinha entendimento, eu orava e falava, Senhor, por que o Senhor está deixando isso vir contra mim? Eu fico imaginando Deus lá de cima falando assim, ué, e Jesus foi antes da toa? Eu já te dei a condição, a autoridade para você mudar essa situação, você não muda porque não quer. Eita glória. Aleluia. Amém? Amém. Tiago 1,13, abre aí. Tiago 1,13. Abriu? É rapidinho. Ninguém sendo tentado diga, de Deus, quem está escrito ali? Foram todo mundo embora? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém
tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Desejo. Então, quando a pessoa ele é tentado, ele é atraído e engodado. Um engodo é uma coisa que é ruim de sair de você. O engodo vai passando e vai grudando, vai ficando, acho que é massa consistente o nome. Graxa, não é? A gente chama como graxa, aqui é massa consistente, não é? Você lubrifica as coisas com ela. Aquilo ali, para você tirar de você, irmãos, tá ali o Anderson, não é, Anderson? Difícil de sair? Difícil. É difícil pegar na pele, é difícil, tu vai lavar a mão, vai lavar, aquilo continua gorduroso e tu vai tirando. O engodo é igual, ele vai entrando e vai agarrando em você, e a pessoa vai sendo engodada como? Ela não pula num balde cheio de engodo, não, é aos pouquinhos, se contaminando com aquilo que entra. Aí ela vai sendo engodada até que se torne o quê? Um desejo, até que ela comece a considerar que isso pode ser, talvez, experimentado por ela. Uma vez que ela vê, eu vou terminar de ler e vou explicar a vocês. Então, engodado pela sua própria concupiscência, ou pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido é o quê? É que chegou no alvo e está ali no estágio de gestação, que vai começar a ser gerada. Isso é concepção. Ela chega e encaixa naquilo que precisa ser encaixado. Ele tem um encontro. Amém? Eu não vou usar outros termos aqui que acho que vai ficar muito explícito. Mas concebido é isso. Aí depois de concebido, vamos pensar na mulher grávida. Papai botou a semente, ela concebe a semente, aí ela dá a luz ao bebê, não é? É a mesma coisa, ficou melhor ali. Então você dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a pessoa é engodada. Quando ela é engodada, é lançado a sementinha. Primeiro a terra é preparada, o engodo é preparar a terra. O diabo, ele vê que a pessoa gosta de tal coisa, ele começa a preparar a terra, ele começa com nada a ver, é só um negocinho, é só uma coisinha, é só um aqui, a pessoa vai, quando vê, está engodada, está com a terra prontinha, adubadinha para receber a semente. Aí recebe a semente. Quando recebe a semente, ele concebeu, ele falou, vou receber isso aí. Recebeu, irmão, vai dar luz ao pecado, e o pecado gera morte. Ele recebeu, decidiu fazer aquilo, ele deu a luz ao pecado, ele concebeu o pecado. E aí, o resultado aqui que a Bíblia está falando no Tiago, é a respeito de dar um resultado, é a morte. O resultado do pecado é a morte. O resultado de você desobedecer, de querer fazer coisa errada, é a morte. Aí a pessoa quer dizer que Deus é que lançou aquela tentação. Irmão, se Deus mandou Jesus para você ter vida eterna, por que Ele ia mandar uma tentação para você ter morte eterna? Deus deve estar doido, né? Eu fico pensando nisso. Deus deve estar muito doido mesmo lá em cima para mandar a vida e depois mandar a morte também. Eu vou mandar a vida. Mas a Carla não está muito bem? Vou mandar uma mortezinha para ela, vou tentar ela aqui para ela também dar uma desviada. Gente, isso não faz sentido nenhum. Hebreus 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Hebreus 10, 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que você recebeu salvação, foi santificado, recebeu Jesus Cristo, recebeu a palavra e ainda assim quer andar numa vida de desobediência. Vai chegar um ponto que vai negar a Cristo e o resultado vai ser um lago de fogo, chamado como Geena, ou Guiena, como alguns gostam de dizer, que é o lago de fogo, que será a casa do diabo,
do falso profeta, de todos aqueles que também não receberem a Cristo. Quem quer morar lá no lago de fogo? Não. Levanta a mãozinha assim. Ninguém quer, né? Mas quem quer lá passar umas férias no céu? Ô irmão, eu quero estar lá no céu. Amém. Eu quero estar com o Senhor. Irmão, para mim no céu vai ser férias. Porque o cansaço só vai ter aqui. No corpo glorificado não é mais cansaço. Amém. Uma coisa boa. Eu acordar sem dor nas costas. Acordar sem estar lá. Ai meu Deus, estou cansado, hoje não quero fazer nada, não vou trabalhar, não sei o quê. Imagina, tu acordar totalmente bem disposto, igual um atleta, em pleno desenvolvimento da carreira. Acordar, nossa, vou correr 10 km hoje, 20 km. E você não tem cansaço, irmão. E as pessoas ficam olhando, sabe qual é a grande questão? Coisas aconteceram na Bíblia, são descritas na Bíblia, e as pessoas às vezes querem julgar Deus falando essas coisas. Eu vou logo pular para lá, para a gente poder entender a respeito dessas coisas, porque as pessoas às vezes querem questionar Deus e questionar alguns homens de Deus que decidiram fazer algumas coisas e através dessas coisas eles determinaram um juízo sobre outras pessoas. E as pessoas querem dizer, tá vendo aí, Deus matou fulano, não sei o que lá. Irmãos, Pedro, Paulo, esses homens que foram os apóstolos da igreja antiga, da igreja primitiva, no tempo primitivo, a igreja da fundação, os apóstolos fundacionais, melhor dizendo que assim engloba todos, que foram tanto os apóstolos do Cordeiro, como os apóstolos os apóstolos como Paulo, Barnabé, alguns outros apóstolos, aqueles que vieram após Cristo para estabelecer fundamento, todos eles tinham uma consciência de reino. Eles desconsideravam o reino natural e consideravam o reino espiritual, porque melhor era que a pessoa morresse no mundo natural e tivesse uma vida eterna, do que ela ter uma vida eterna pecando aqui, uma vida natural que é curta pecando aqui, e depois vivesse num sofrimento eterno. Aí você fala, Ananias e Safira morreu, a gente vai chegar lá. Quem estabeleceu o juízo sobre Ananias e Safira? Pedro. Pedro foi quem determinou que eles morreriam, mas Pedro deu a chance para eles se arrependerem. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo, dizendo que eles estavam pecando, que eles estavam com uma má intenção. Perguntou a eles se eles realmente tinham vendido o terreno que eles venderam com esse valor que eles deram. Se eles realmente venderam, eles tiveram a chance de falar. Não é, Marcos? Sim. É igual quando você vai conversar com alguém que anda nos dons proféticos. A pessoa está perguntando para você, é realmente isso? Aquilo ali é Deus te dando a chance de você se arrepender e voltar para o lugar. Deus vai falando. Alguns aqui eu posso dizer que Deus falar para mim, fulano está aprontando. E eu fui lá e entrei em contato, estava realmente aprontando. Alguns resistiram para dizer, não, realmente eu estava aprontando e realmente se arrependem na hora e falam. Outros falam logo de cara, eu estava aprontando mesmo, eu estava meio fraco, não sei o quê, e agora eu quero acertar. Deus, Ele nos revela mais, para quê? Para que você seja cuidado. Amém. Aquele menino de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, aquele menino que estava tendo caso, uma relação sexual com a sua madrasta, Paulo entregou o corpo dele a Satanás para que o espírito dele fosse salvo. Por quê? Porque ele ia deixar de viver uma vida terrena para viver uma vida eterna com Deus. Para ele não chegar ao ponto de se perder. Porque existem 3 tipos de homem, 3 estágios. Um homem natural. É aquele homem que somente considera as coisas naturais, que não crê em Cristo, que não se converteu. E ele vive nas práticas naturais. Existe o crente carnal. O crente carnal é um perigo. Porque ele é um crente que se converteu a Jesus Cristo, porém ele vive na prática carnal, ele continua fazendo as práticas erradas, continua vivendo e fazendo coisa errada.
Porque ele entende que na graça existe perdão para todas essas coisas que ele fez de errado. Amém? Amém. E infelizmente, essa pessoa está sendo um pobre espiritual, porque ele está deixando de desfrutar de uma vida plena com o Senhor. E está preferindo viver a vida na carne. E existe o crente espiritual, que é aquele homem que vive segundo a lei do Espírito e vida. Ele vive segundo a palavra. Ele anda segundo a palavra e anda em todos os preceitos que a palavra ensina para ele andar. Amém. Amém, gente? Amém. A gente tem que ser como homem natural, como homem espiritual, não como homem natural, que é sem salvação, nem como crente carnal, que pode vir a perder a salvação por conta das práticas carnais. Por isso que Deus, ele fala, fulano, você está errando, e ele levanta alguém que é alguém que tem uma vida com Deus, para falar com você, para você voltar para o caminho certo. Amém. Provérbios 29:1 diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio ou que haja cura. Provérbios 29:1, bota eles. Tem essa versão aqui é igual. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Em uma outra versão, diz que ele será quebrado como uma vara. Quando você queria pegar uma vara, um cabo de vassoura, e quebrar um cabo de madeira, bota no joelho e quebra. Prá! Tem como você colocar ele no mesmo lugar? Tem como religar? Você pode botar a cola que for, irmão. Na primeira barriga ele quebra de novo. Então, é melhor a gente ouvir a repreensão, que a Bíblia fala que Deus corrige aos filhos que ele... A correção ali não é um jugo, não é algo que ele bate o martelo na sua cabeça, não. A correção ali é instrução. Deus, ele instrui, ele mostra como um pai e como uma mãe o caminho certo a ser percorrido. É isso que Deus faz. A correção é essa. Deus está vendo você errando, ele fala, meu filho, não faça tal coisa, faça tal coisa. A palavra está dizendo isso aqui antes e segundo a minha palavra. Ele corrige a você que ama. Amém. O interesse de Deus é que a gente acerte. O interesse de Deus não é que ele venha com cajado, ele está esperando você errar para ele vir pão na sua cabeça. Deus não é assim, isso não faz parte do caráter de Deus. Amém. Deus é bom. O interesse de Deus é que você viva uma vida de obediência e desfrute dessa vida. Amém, amados? Amém. Eu vou te falar alguns acontecimentos que tem na Bíblia. Você vai ver, eu falei hoje de manhã também, na humanidade. As pessoas foram advertidas no tempo de Noé. A humanidade estava corrompida. Noé achou graça diante de Deus porque ele creu em Deus. Noé era pregador da justiça, está em 2 Pedro 2,5. 100 anos de advertência durante a construção da arca. Noé demorou 100 anos construindo a arca e pregando para aquele povo, falando, vai vir um dilúvio, creia em Deus, creia, se arrependa, vem para dentro da arca. E Noé veio construindo a arca. Quando a arca ficou pronta e a porta fechou, eu acho que quando começou a subir a água, eles se tocaram. Rapaz, e agora? Noé falou 100 anos, mas aí o que havia sobre eles? A consequência da desobediência. Todos morreram. Aí você vai ver, eles se arrependeram? Não. E qual foi o pecado que eles cometeram? Não creram na palavra de Deus. Aquele que rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Deus e a sua palavra são um só. Amém. Repita comigo. A palavra de Deus A palavra de Deus é Deus. é Deus. Então, Deus e a palavra são um só. Amém. Amém, amados? Amém. Outra pessoa, Faraó e o povo do Egito. O que Deus fala com ele como advertência? Deixa aí o meu... O que Deus fala? Deixa aí o meu povo. O que acontece? Eles não deixam, Faraó não deixa, não é? E os egípcios começam a fazer cada vez pior com os hebreus. Começam a estabelecer cargas piores, começam a maltratar eles. Aí o que acontece sobre eles? Vem as pragas. As pragas não foi um castigo para os egípcios. As pragas
foram a chance deles se arrependerem. Você viu? Vieram 10 pragas. Vieram todas de uma vez? Não. De tempo em tempo vinha um acontecimento. Vinha uma praga, Moisés voltava lá e falava, deixa o povo ir. Não era assim? Deixa o povo ir. Faraó, vou deixar. Chegava na hora e não deixava. Vinha outra praga. Chegava lá e ele falava que ia deixar e não deixava. Vinha outra praga. Então ele teve um tempo para que ele pudesse se arrepender da má prática dele. E o que aconteceu? A morte dos primogênitos. Quem julgou o Egito? O próprio Moisés. Moisés foi quem estabeleceu o juízo sobre a terra do Egito. Se você for ler lá a palavra, você vai ver que o próprio Moisés fala que eles seriam destruídos, que Deus consumiria eles. Amém? Amém. Deus Moisés que estabeleceu aquele castigo sobre eles. E eles se arrependeram? Não. Faraó continuou perseguindo os hebreus. Deixa eu abrir aqui a última. Aqui. E aqui são os casos que as pessoas começam a falar. Ananias e Safira. Pedro lhe dá advertência para ele. Pergunta, foi esse preço que vocês venderam a propriedade? Então eles tiveram a oportunidade de se arrepender, falar a verdade, e a longanimidade com Safira foi ainda maior do que a longanimidade com o marido dela. O marido dela chegou primeiro, Pedro pergunta, ele não fala a verdade, Pedro estabelece que ele iria morrer ali na hora, ele cai duro. Aí vem a mulher de Ananias, Safira. Pedro pergunta de novo, Safira, realmente foi esse valor que você vendeu? Ela foi. Tem certeza? Ela, sim, então. Estão aí os pés dos homens que acabaram de levar o seu marido morto. E aí ela, morreu também. Amém, amados? Pedro, ele que determinou que haveria uma morte fulminante sobre eles. E eles não mantiveram, eles não se arrependeram, eles mantiveram a mentira. Continuaram falando, não, é isso aqui, ponto final. A gente está certo. Não fiz nada disso, irmão. Muito pior a gente não se arrepender do que a gente se arrepender. Quando a gente se arrepende, a gente tem uma chance de recomeçar. Quando a gente vive manipulando, eu falei hoje de manhã que é como uma ladeira. Já colocou um carro na ladeira? Bem íngreme. Você pode frear. Eu já desci uma ladeira no estado de Minas Gerais, que, irmãos, eu freiei, eu botei uma marcha reduzida, eu fiz de tudo e o carro continuava descendo. O pecado é dessa forma. Você, quando está vivendo uma prática de pecado, é como você está numa ladeira dessa que eu falei. Eu podia frear, podia fazer tudo. E eu continuei descendo a ladeira. Qual era a única chance que eu tinha? Desviar do caminho. Amém. Se eu não saísse daquela ladeira, eu ia continuar descendo. Então, se arrependa rápido. Para quê? Para que você não fique ganhando cada vez mais velocidade. Para que você chegue a um ponto que você vai negar a Cristo. Por quê? Porque o pecado está tão entranhado dentro da pessoa, que a pessoa chega ao ponto de falar, é melhor viver aqui no pecado mesmo, que tá bom, e eu não quero saber de Jesus não. Aí que é o perigo. A Bíblia fala que aqueles que provaram do mundo vindouro, dos dons celestiais, e ainda assim decidiram negar Cristo, é impossível renovar eles novamente para arrependimento. Amém, amados? Amém. Porque eles tiveram prova, eles viram, eles viveram aquilo. Então, que a gente não seja essa pessoa que vive querendo teimar com Deus. Amém. Que a gente seja que nós sejamos as pessoas que vivem as bem-aventuranças, porque é muito melhor a gente viver sendo suprido em tudo do que a gente viver em falta. Muito melhor a gente viver num caminho de retidão. O pai e a mãe fala com os filhos. Eu fico olhando as crianças hoje. As crianças hoje em dia, antigamente também era, só que eles tinham mais temor, não era? Hoje em dia, as crianças elas acham que crescem já sabendo tudo. O eu sei, eu acho que é a primeira palavra que elas aprendem hoje. Que o pai e a mãe estão falando, não falei, eu sei. Sabe de quê, rapaz? Você não sabe o que é a vida. Não é verdade?
verdade, pai e mãe? Essa coisa do eu sei, pior coisa que tem é isso. Sabe por quê? Porque o eu sei pode te levar para destruição e ruína. Quantas pessoas aí que você vê o filho, ele não quer ouvir o pai e a mãe, de repente você ouve a notícia, morre no acidente porque estava em excesso de velocidade, morre no acidente porque não estava usando o cinto de segurança, morre nisso, morre naquilo porque não quis obedecer às regras, não quis obedecer o pai e a mãe, achava que sabia de tudo. E aí lá na frente cometem um erro fatal. Que a gente não seja assim. Amém. Tanto vocês jovens, irmãos, tem um caminho de sucesso para vocês. Eu conheço uma pessoa que Deus usou pessoas poderosíssimas nele. Deus usou profetas que falavam coisas e a gente via as coisas acontecer. Deus usou a Tânia, Deus usou pessoas que a gente conhecia e sabe que são homens e mulheres de Deus, para falar que essa pessoa teria um caminho de sucesso naquilo que ele tinha como sonho de profissão. Mas sabe o que ele decidiu? Decidiu ficar de namoro, decidiu ficar em fornicação, decidiu ficar atrás de garotinha, decidiu ficar desobedecendo a lei, desobedecendo a palavra, desobedecendo os pais, decidiu viver alheio à vida de Deus, alheio às orientações dos pais, decidiu viver por conta própria. O que aconteceu? Hoje está vivendo como burro de carga. Podia estar vivendo, desfrutando de uma vida cheia de provisão, tendo para dar, e hoje vive de salário. Bem baixinho, por quê? Porque ele não ouviu as orientações de Deus. Vive sofrendo. Vive num trabalho que é bem desgastante. Bem desgastante. Amém, queridos? Aqueles que são pais. Os pais sabem. Quem aqui olha para trás e não se arrepende de não ter ouvido o conselho do pai? Eu me arrependo. Meu pai falava para mim para fazer muitas coisas boas. E eu falava, pai, não. Isso é chato, eu estou cansado, não sei o quê. Mas se eu hoje tivesse isso, eu com certeza não teria passado por tanta coisa que eu passei. Por tanta humilhação, por trabalhar para pessoas que eu olhava e via que essas pessoas eram muito menos capacitadas do que eu. E eu ter que me sujeitar a fazer coisas que eu sabia que não iam dar certo, ia dar errado, e eu falar, e eu tinha que me sujeitar, porque a pessoa era minha chefe. E eu poderia estar num cargo de chefia, nos trabalhos que eu trabalhei, mas não, por eu não ter ouvido meu pai. Eu gosto de falar, eu gosto de brincar, não gosto mais, né? Mas é uma expressão que eu inventei para brincar. Meu pai sempre falava, meu filho, e agora esqueci, deu um branco, fui olhar para mim, deu um branco. Mas depois eu conto para vocês o que meu pai falava. Mas era tipo assim, meu filho, estuda. Eu não vou lembrar agora, deu um branco mesmo. Meu pai sempre falava para mim, para eu fazer, me dedicar, me estudar, de estar sempre em contato com alguma coisa que fosse me aperfeiçoar, e eu sempre quis ficar nas farras. Quando eu fiquei mais velho, eu olhei para trás e eu vi que ele estava realmente certo. Por quê? Porque se eu tivesse absorvido o conselho do meu pai, eu teria vivido uma vida muito mais tranquila. Amém, gente? E hoje, graças a Deus, Deus me tirou de uma posição ruim e me colocou numa posição de filho. Mas antes de eu estar nessa posição de filho, sofri muita humilhação. Sofri muita coisa que não era para eu ter sofrido, por conta de desobediência. Graças a Deus eu não perdi minha vida. Graças a Deus eu dou, porque Ele me resgatou antes disso acontecer. Amém. Para a gente terminar, Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 2 Timóteo 4,7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, amém, amados? Para nós é reservada uma coroa de glória, uma coroa de justiça, porque nós andamos segundo o caminho que Deus nos ensinou para andar. Existe uma vida para nós muito melhor do que essa que a gente está vivendo. E não é no céu não, é agora também. Aleluia. Nós temos para nós a chance de vivermos os benefícios do reino aqui na terra. Então que a gente venha a ser obediência à sua palavra. Para quê? Para que a gente não impeça das bênçãos do Senhor nos alcançar. Amém? Amém. Você pode ficar de pé? Glória a Deus, Deus é bom, e é bom o tempo inteiro. Deus é muito melhor do que bom.
E eu quero orar com você. Pai, te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor envia a tua palavra para que a gente venha aprender, para que a gente venha ser corrigido. Senhor, que a gente não venha ser negligente com aquilo que a gente ouve da tua palavra, mas que a gente venha praticar. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui um avanço, um crescimento. Eu declaro, Pai, sobre esses jovens, eles vivendo em obediência, Pai, eles vivendo um caminho de retidão na tua palavra, eles vivendo, Senhor, segundo a tua vontade, vivendo, Pai, segundo a tua orientação, porque o Senhor é aquele que é a pessoa que é o maior investidor para a vida delas, Pai. Que eles venham entender isso, que o Senhor é o maior interessado em que elas sejam um sucesso e que elas sejam o sucesso para o qual elas foram criadas, Pai. Obrigado pelo propósito de vida sendo despertado sobre cada um deles, uma consciência, Pai, de reino, para que eles entendam que o Senhor é bom e os guarda, e o Senhor tem um caminho, Pai, de sucesso para eles. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam cada vez mais obedientes, que todos aqui, Pai, desfrutem cada vez mais de obedecer a tua palavra, porque bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Deus é bom e Ele está nos esticando. Amém. Glória a Deus.